Você está em um ambiente perfeitamente silencioso. Pelo menos, é o que você pensa. Mas e se eu te dissesse que neste exato momento, seu cérebro pode estar sendo bombardeado por sons que você não consegue ouvir? Sons que, silenciosamente, podem alterar suas emoções, sua concentração e até mesmo sua saúde. Não, isso não é ficção científica. É um campo de estudo real e fascinante que nos leva a questionar a própria natureza da nossa percepção. Prepare-se para descobrir um mundo oculto de frequências que operam nas sombras da nossa audição, mas que têm um poder surpreendente sobre a nossa mente. Estamos falando de infrassons e ultrassons, e o que eles podem fazer com você é mais estranho e impactante do que você imagina. Para entender o que são esses sons fantasmagóricos, primeiro precisamos lembrar como a audição funciona. O ouvido humano é uma ferramenta incrível, mas limitada. Nós conseguimos perceber uma faixa de frequências que vai, em média, de 20 Hz a 20.000 Hz. Qualquer coisa abaixo de 20 Hz é classificada como infrassom, e qualquer coisa acima de 20.000 Hz é ultrassom. Para a maioria de nós, esses sons simplesmente não existem. Nossos tímpanos não vibram. Nosso cérebro não os processa conscientemente. Mas a ausência de percepção não significa ausência de efeito. E é aí que a ciência começa a revelar um cenário verdadeiramente surpreendente. Vamos começar pelo infrassom, as frequências graves e profundas que estão abaixo da nossa capacidade de audição. Pense no som de um trovão distante, no zumbido de grandes máquinas ou até mesmo no barulho gerado por turbinas eólicas. Muitas vezes, o que sentimos não é um som, mas uma vibração, uma pressão no peito. Um estudo pioneiro publicado na revista PLOS ONE, em 2017, liderado por Marcus Weissenberger, foi o primeiro a fornecer evidências concretas de que o infrassom, mesmo próximo ao limiar da audição, pode alterar a atividade cerebral. Usando ressonância magnética funcional, os pesquisadores expuseram voluntários a um som de 12 Hz e observaram o que acontecia em seus cérebros. Os resultados foram impressionantes. Houve um aumento na conectividade em áreas como o giro temporal superior direito, que fica ao lado do nosso córtex auditivo primário, e no córtex cingulado anterior, uma região crucial para o controle emocional. Mais intrigante ainda foi a ativação da amígdala, o centro de processamento do medo e das emoções no nosso cérebro. Isso sugere que, mesmo sem ouvir nada, nosso cérebro pode estar reagindo a esses sons de baixa frequência, interpretando-os como um sinal de alerta ou perigo. A pesquisa levanta uma questão provocadora. A exposição contínua a esses sons, mesmo que subliminares, poderia ter um efeito patogênico a longo prazo, contribuindo para o estresse e a ansiedade que sentimos no dia a dia. Essa ideia nos leva a um dos mistérios acústicos mais famosos do mundo, o zumbido de Taos. Na pequena cidade de Taos, no Novo México, desde a década de 1990, cerca de 2% da população relata ouvir um zumbido constante e de baixa frequência, algo como um motor de caminhão ao longe. O mais estranho é que a maioria das pessoas não ouve nada, e equipamentos de som convencionais não conseguem captar o ruído. Fenômenos semelhantes foram relatados em todo o mundo, de Bristol, na Inglaterra, a Bondi, na Austrália. Para quem ouve, o zumbido é enlouquecedor, causando insônia, irritabilidade e dores de cabeça. As teorias para explicar esse fenômeno vão desde emissões otoacústicas espontâneas, sons gerados pelo nosso próprio ouvido, até vibrações sísmicas de baixa amplitude. Uma teoria fascinante, proposta por cientistas franceses em 2015, sugere que o zumbido pode ser causado por ondas oceânicas que, ao se chocarem com o fundo do mar, geram microvibrações que se propagam pela crosta terrestre. Nosso corpo, e não nossos ouvidos, estaria sentindo essas vibrações, e o cérebro de algumas pessoas as interpreta como um som. O zumbido de Taos é um exemplo perfeito de como um som inaudível para a maioria pode ter um impacto profundo na vida de uma minoria.
Mas a história fica ainda mais sombria quando entramos no território das chamadas armas sônicas. Em 2016, diplomatas americanos e canadenses em Havana, Cuba, começaram a relatar uma série de sintomas misteriosos. Eles ouviam sons agudos e penetrantes, vindos de direções específicas, e logo depois sofriam de dores de cabeça severas, náuseas, tonturas, perda de memória e dificuldade de concentração. O caso ficou conhecido como a Síndrome de Havana. A primeira suspeita recaiu sobre um ataque sônico deliberado, usando algum tipo de dispositivo de energia direcionada. Investigações recentes, divulgadas em 2024, chegaram a apontar para uma unidade de inteligência russa. No entanto, a comunidade científica permanece dividida. Em março de 2023, 5 agências de inteligência do ZKWSU concluíram que era altamente improvável que uma arma sônica ou de micro-ondas fosse a causa. A explicação oficial se inclinou para uma combinação de fatores, incluindo condições médicas pré-existentes, fatores ambientais e, crucialmente, doença psicogênica em massa, um fenômeno onde a crença coletiva em uma ameaça pode gerar sintomas físicos reais. Um artigo de 2023 na revista International Journal of Social Psychiatry descreve a Síndrome de Havana como uma categoria socialmente construída, onde a política e o medo se misturaram com a ciência. Independentemente da causa, o caso de Havana abriu um debate global sobre a possibilidade de usar sons, audíveis ou não, como uma forma de arma. Agora vamos para o outro extremo do espectro: o ultrassom. Frequências acima de 20.000 Hz, que associamos a exames médicos e sonares de morcegos. Assim como o infrassom, estamos cercados por ultrassom em nosso cotidiano, emitido por sensores de movimento, repelentes de pragas e até mesmo alguns eletrodomésticos. Um estudo de 2021 publicado na Scientific Reports investigou os efeitos do ultrassom aéreo no comportamento humano. Os pesquisadores instalaram dispositivos que emitiam um som de 22.4 kHz nos quartos dos participantes por 28 noites. Embora os efeitos não tenham sido estatisticamente robustos após todos os ajustes, uma descoberta se destacou. Os participantes expostos ao ultrassom mostraram uma diminuição na precisão em tarefas de flexibilidade cognitiva, indicando respostas mais apressadas e impulsivas. É como se o som inaudível estivesse, de alguma forma, apressando seus processos de tomada de decisão. Outros estudos mais antigos, realizados com trabalhadores industriais expostos a ruído com componentes ultrassônicos, documentaram uma série de efeitos adversos, como fadiga, vertigem e irritabilidade. A questão é: nosso cérebro está percebendo esses sons de alta frequência de uma forma que ainda não compreendemos completamente? Curiosamente, o ultrassom não é apenas um vilão em potencial. Ele está na vanguarda de uma revolução na medicina cerebral. Uma técnica chamada neuromodulação por ultrassom está sendo usada como uma nova forma de terapia cerebral não invasiva. Em um artigo de revisão de 2023 na revista Advanced Science, pesquisadores detalham como o ultrassom focado de alta intensidade, AIFU, pode ser usado para tratar doenças neurológicas. Aprovado para o tratamento de tremores essenciais e tremores associados à doença de Parkinson, o ultrassom consegue atravessar o crânio e criar uma pequena lesão térmica em uma área específica do cérebro, interrompendo os circuitos que causam o tremor. Tudo isso sem a necessidade de uma única incisão. Outra técnica, a estimulação transcraniana por pulsos, TPS, já está aprovada na Europa para o tratamento da doença de Alzheimer. Ela usa pulsos de ultrassom de baixa intensidade para estimular redes neurais, com o objetivo de melhorar a função cognitiva. O ultrassom também pode ser usado para abrir temporariamente a barreira hematoencefálica, uma membrana protetora que impede que substâncias estranhas cheguem ao cérebro. Isso permite a entrega direcionada de medicamentos para tratar tumores cerebrais ou outras condições. É uma demonstração poderosa de como um som que não podemos ouvir pode ser ajustado com precisão para curar, reparar
e modular o órgão mais complexo do corpo humano. O que todos esses estudos e fenômenos nos mostram é que nossa percepção da realidade é apenas uma fatia fina do espectro completo. O silêncio, como o conhecemos, é uma ilusão. Nosso cérebro está constantemente sendo influenciado por um universo de estímulos que operam abaixo do radar da nossa consciência. Desde as vibrações sutis que podem nos deixar ansiosos sem que saibamos por quê, até as frequências agudas que podem, um dia, tratar doenças que antes eram consideradas incuráveis. A ciência dos sons inaudíveis está apenas começando a arranhar a superfície, mas já nos força a admitir uma verdade desconcertante. O que não podemos ouvir pode, de fato, nos afetar profundamente. Exploramos hoje um mundo invisível e inaudível, mas que tem um poder real e mensurável sobre nosso cérebro e nosso bem-estar. Dos misteriosos zumbidos que assombram pequenas cidades aos debates sobre armas sônicas e as revolucionárias terapias médicas, fica claro que o som vai muito além do que nossos ouvidos conseguem captar. A fronteira entre percepção e realidade é muito mais tênue do que imaginávamos. O que mais nosso cérebro percebe sem que a gente saiba? Essa é uma pergunta que a ciência continuará a explorar. Se você ficou tão fascinado quanto eu com este mergulho no mundo dos sons ocultos, não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam descobrir este conteúdo. E, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os mistérios da ciência e do universo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!